noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma reunião nossa. Estamos reunidos aqui, como o Norinho sempre diz, a gente sempre lembra, estamos reunidos em nome de Jesus. A participação de todos aqui é muito importante. Hoje nós vamos falar de um assunto que chama-se prece. Nesse momento, aquele trabalhador que está na mesa ou que está no passe tem as suas atribuições, mas aquele que não tem nenhuma, que está aqui para assistir, ele também pode trabalhar. Como? Através da prece. Os irmãos que a gente vai receber na mesa, a gente pede que fiquem em orações por eles, né? Que eles possam ser atendidos, possam ter seu coração confortado, mudar a mentalidade deles. Então esse é o trabalho que todos aqui podem auxiliar, na prece por eles, tá? Sejam bem-vindos, tá bem? Bom, para quem está chegando, o Livro dos Espíritos são questionamentos que Kardec fez aos espíritos e eles que trouxeram todo esse conteúdo. A prece é agradável a Deus? A prece é sempre agradável a Deus quando é ditada pelo coração, porque a intenção é tudo para Ele. E a prece do coração é preferível à que se pode ler, por bela que seja, se a lês mais com os lábios que com o pensamento. A prece é agradável a Deus quando é dita com fé, fervor e sinceridade. Mas não creiais que ele seja tocado pelo homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que isso seja, de sua parte, um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Aqui ele fala bem claro, né, que é preferível a prece do coração àquela prece que é lida, né? E às vezes a gente faz uma prece muito automaticamente, você está lendo não, né? Mas você tem ela na cabeça gravada e você vai falando assim, e com o coração nada, né? Então ele fala, o que ela tem que vir é de dentro do coração. A gente tem que pôr o nosso sentimento na prece. E ele fala aqui também, dita com fé, fervor e sinceridade, né? Então não adianta a gente fazer uma prece por fazer, por cumprir tabela, vamos dizer assim. Ah, todo dia à noite eu tenho que fazer oração, tenho que fazer uma prece. Ah, de manhã quando eu acordo tem que fazer uma prece. Fala, não, mas já estou atrasado, eu vou fazer rapidinho. Quer dizer, não é assim que funciona o negócio. Tem que ser com fé mesmo, né, com fervor e fazer do coração. E ele fala ali que o homem fútil, né, orgulhoso, egoísta, também não adianta ele fazer a prece se ele não modificar, né? Então ele tem que fazer a prece, tem que modificar também, fazer uma reforma íntima, ver onde é que ele está errando, o que ele está fazendo de errado. Mais para frente a gente vai ver algumas coisinhas assim. Eu acho que vale a pena considerar que se Deus está dentro de nós, então quando a gente faz essa prece, essa oração, a gente está também falando conosco e de alguma forma a gente está organizando o nosso pensamento, organizando as nossas ações. Então por isso que ela precisa ter esse foco, essa concentração, esse desejo, porque a gente precisa fazer a mudança. A mudança não vem de Deus de baixo, vem de dentro da gente. Então, eu acho que é uma consideração que vale a pena fazer para a gente entender a força que é a prece e como ela pode agir na nossa vida. E o costume de fazer a prece a gente vai ver daqui a pouquinho aí na frente. Vamos lá, Bill. Ore, pois, cada um segundo suas convicções e da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que um grande número de palavras com as quais nada tem o coração. A qualidade principal da prece é ser clara, simples e concisa. Cada palavra deve ter alcance próprio, despertar uma ideia, pôr em vibração uma fibra da alma. Numa palavra, deve fazer refletir. É uma coisa interessante que ele fala ali, ó, no segundo parágrafo ali, ó, um bom pensamento vale mais do que grande número de palavras com as quais nada tem o coração. Então, às vezes eles não deram, aqui nós estamos falando, ó, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, ele traz uma relação de preces ali, de tipos de prece, mas tudo como sugestão, não é nada regra, aquilo é uma ideia que ele está dando ali, não é para seguir a risca, mas só uma sugestão. E eu quero aproveitar, já eu peguei algumas coisas do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Pedi e Obtereis. Só fala de prece esse capítulo, então depois, se vocês quiserem, dá uma lida nele, porque é bem interessante, né? Então aqui ele fala, né? Às vezes você não precisa ficar orando, ficar repetindo palavras, às vezes tem preces longas. Se a pessoa não faz de coração, não adianta nada, né? Ele fica
rezando, rezando. Lógico, tem gente que se compromete, fica compenetrado na prece, está falando de coração, mas tem uns que às vezes fica só repetindo as palavras. Ele fala ali que vale mais um pensamento. Então, você fazer a tua prece por pensamento já é, desde que saia do coração, já está valendo mais do que muitas palavras, né? Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechando tua porta, ora ao teu pai que está lá, no segredo, e o teu pai, que vê no segredo, te recompensará. Nas vossas orações, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque imaginam que é pelo palavreado excessivo que serão ouvidos. Porque o vosso Pai sabe do que tendes necessidade antes de lhe o pedires. Nós estamos no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, onde Jesus tá falando, né, como que a gente deve orar. Mas assim, não vamos entender, entra no teu quarto e fechando a porta, a hora, tal. Não obrigatoriamente o quarto físico da gente. Pode ser assim, a gente se recolher num canto, num silêncio, né, ficar, se introspectar, ficar dentro da gente, aquele pensamento forte, aquela fé com sinceridade, não necessariamente no teu quarto. E outra, você pode orar a qualquer momento, não precisa orar só à noite, quando vai dormir ou quando acorda pela manhã, mas sei lá, sentiu alguma necessidade, nós vamos até ver mais para frente, acho que até a próxima. Aconteceu alguma coisa, nossa, me livrei de um determinado perigo. Para ali, 2 segundinhos, 2 minutinhos, faz uma oração, agradece, né, por ter escapado de alguma coisa. Então você não precisa estar necessariamente à noite no seu quarto ou de dia. Quando ele fala aí, recolhe no teu quarto e fecha a tua porta, é fechar a tua porta interior, não deixe que nada de fora venha te interferir. Né? Então pensa assim com fé, com sinceridade, faz a prece. Em qualquer lugar que você esteja, não precisa ser necessariamente no seu quarto. Qual é o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, aproximar-se dele e colocar-se em comunicação com ele. Pela prece, pode-se propor 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Espera um pouquinho, Edu. Essa parte aí, louvar, pedir e agradecer. O que normalmente a maioria das pessoas fazem? Pedir só, né? Louvar e agradecer, às vezes é raridade, né? Que nem eu falei agora, às vezes você passa por um determinado perigo na rua, ou na estrada, onde quer que seja, escapei de um perigo danado, mas a gente às vezes se lembra de agradecer. Né? Então tem que agradecer, a gente só pede, né? Só faz pedido, mas agradecer e louvar a Deus, não estou falando todos, a maioria não faz isso. Né? Vamos lá, Edu. A prece torna o homem melhor? Sim, porque aquele que ora com fervor e confiança é mais forte contra as tentações do mal e Deus envia bons espíritos para o assistir. É um socorro que não é jamais recusado quando pedido com sinceridade. Vamos ver aqui, por exemplo, a gente já viu o que o Kardec falou. Os espíritos estão ao nosso redor o tempo todo, se acotovelando conosco, é isso que ele falou. Então a gente tem espíritos bons e espíritos ruins que estão ao nosso lado. Vamos chamar de ruins, né? Mas os menos esclarecidos, por exemplo. Então assim, eles ficam lá tentando colocar ideia na gente, se aproxima da gente por algum motivo, para sugar uma energia, para intuir alguma coisa. Então, assim, a prece é uma coisa muito forte. Para quê? A gente vai atrair quem? Espíritos bons, né? Porque quando a gente pede por eles, pede ajuda para eles não recusam, eles vêm. E o que vai acontecer? Se você pega esse hábito de ficar orando, né? Depois nós vamos ver mais para frente aí o que o Kardec fala. A gente pega esse hábito de ficar orando, o que a gente faz? A gente se eleva a Deus. Nem o Edu falou, o Deus está dentro de nós. Então a gente acaba se ligando mais com a espiritualidade, se ligando mais a Deus. Então, só com esse hábito de orar, a gente vai ter sempre o suporte de um espírito de luz nos assessorando. É só pedir que ele aparece, não tem problema. Assim também como a gente não pede, não faz oração, o nosso próprio anjo da guarda ele acaba se afastando, porque às vezes ele suscita algumas ideias, dá alguma sugestão para a gente não cumpre, fala de novo, não cumpre. Ele acaba se afastando. Mas não é se afastar definitivamente. A partir do momento que a gente pediu uma ajuda dele, ele está lá de novo para nos servir. Então precisamos ter muito isso em mente. No dia a dia nosso, a gente tem muitos espíritos que estão lá colocando ideia na nossa cabeça que não é legal. E a partir da oração você atrai os espíritos bons que vai nos proteger, que vai nos dar as ideias boas e que vai evitar também da gente incorrer num erro qualquer que vai poder custar caro para nós depois. Vamos ter que reparar. Sem contar que quando você está orando, você está eliminando do seu pensamento
uma bagunça. Você está organizando o seu pensamento. E organizando de uma boa forma, né? Num sentido legal. Então, vamos pegar outras religiões que se utilizam de mantras, de outras formas de oração, que é um exercício para que a mente possa fazer essa ligação, né, com o divino, com que você possa realmente fazer uma reflexão mais assertiva da sua vida, das coisas que você tem para fazer, que você fala, entreguei para Deus. Você entregou para você mesmo, mas você pode entregar de uma forma mais raciocinada, mais organizada, e a oração vai certamente nos ajudar em alinhar esse nosso pensamento e também nos transformar, né? Esse negócio de entregar para Deus, o Edu está se adiantando. Como é que fala? Dá um spoiler que você está fazendo? Você está dando spoiler aí? Entregar para Deus, nós vamos falar daqui a pouquinho, alguma coisa que vai dar para encaixar isso. Uma coisa importante que ele falou, os mantras e tal, não precisa ser só oração. Tem uma outra coisa muito poderosa que chama-se o quê? Meditação. É outra coisa também que você consegue entrar dentro de você, pensar, analisar o que está de errado, o que está certo, como você está agindo, como não está. Então a meditação é uma excelente ferramenta também. Pela prece, atrai o concurso dos espíritos bons, que vêm sustentá-lo em suas boas resoluções e inspirar-lhe bons pensamentos. Ele adquire, desse modo, a força moral necessária para vencer as dificuldades e voltar ao caminho reto, se deste se afastou. Por esse meio, pode também desviar de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas. É o que nós já falamos aqui, que eu falei, né? Lá o que ele está falando. A gente consegue atrair espíritos bons, que vêm ajudar a gente aqui. E uma coisa importante aqui que a gente adquire, ó, com esse hábito de fazer a prece, né? Se entregar à prece, a força moral necessária para vencer as dificuldades e voltar ao caminho reto. E a gente pode se afastar, né, do caminho errado, né? Que pode evitar muito problema para a gente no futuro, né? E também tem o André Luiz falando uma coisa importante aí na sequência. Missionários da Luz, ó. A prece é vibração, energia, poder, descortina forças ignoradas, revela a nossa origem divina, contato com fontes superiores e cooperação eficiente e definitiva na cura do corpo, na renovação da alma e iluminação da consciência. É isso aí, o que o Eduardo falou lá, revela a nossa origem divina, a nossa ligação com Deus, através da prece, né? Descortina as forças ignoradas, são os bons espíritos que vêm nos auxiliar, nos dar ideias para solucionar nossos problemas. Eu vou me adiantar um pouquinho aqui, mas assim, às vezes a gente tem um determinado problema que a gente pede ajuda. Só que a ajuda não depende só... Tem um exemplo que o Kardec dá, a pessoa está perdida no deserto, está andando, aí está morrendo de sede e não encontra água, né? Nem vem nenhum anjo do céu trazer um copo d'água para ele beber. O que vai acontecer? Vai colocar na ideia dele, ele tem 2 caminhos para seguir, por exemplo, vai colocar na ideia dele para ir para um determinado caminho. Que ele vai por esse determinado caminho, mas ele tem que ter aí a vontade, a força, não entregar para Deus, né? Igual você tinha falado lá, não é só entregar para Deus, a gente tem que fazer um trabalho nosso também. Então ele tem que reunir as forças dele, que ele já está esgotado, né? Seguir aquele caminho que foi sugerido, que ele vai encontrar água. E depois de encontra, nem agradece a Deus, ele acha, nossa, ainda bem que eu tive uma boa ideia de ir por aqui. E outra coisa que o André Luiz fala, que a prece, elas têm essa cooperação eficiente e definitiva na cura do corpo, na renovação da alma e iluminação da consciência. Então, pela prece, a gente pode conseguir muita coisa, né? Vamos lá. Só de a gente se preparar para a prece, o nosso cérebro já anuncia modificações. Tem estudos sobre isso. Então, quando você ajoelha e impõe as mãos, uma área do cérebro já é ativada, entendeu? Então, a gente vê, né, trazer um pouco de ciência, qual é a influência, esse poder da fé no nosso corpo biológico. Aí na última frase ele fala assim, ele começa lá que a oração, a prece, né, ela gera raios santificados ou santificadores, que aí vem lá na cooperação para curar de doenças, essas coisas todas. Como ocorre que certas pessoas que oram muito sejam, apesar disso, de um caráter muito mau, invejosas, ciumentas, coléricas, carentes de benevolência, indulgência e mesmo, algumas vezes, viciosas? O essencial não é orar muito, mas orar bem.
Essas pessoas creem que todo o mérito está na extensão da prece e fecham os olhos sobre seus próprios defeitos. A prece, para elas, é uma preocupação, um emprego de tempo, mas não um estudo delas mesmas. Não é o remédio que é ineficaz, mas a maneira como é empregado. A gente reforça a ideia de você estar fazendo a sua transformação, né? É isso aí. Então, quanto mais sincero são aquelas palavras, né? Aquele desejo seu, mais resultados. E a gente fala assim, que quando você quer, o universo conspira a seu favor. Então, se a gente persevera nessa situação, certamente a gente vai conseguir. Realmente, não é só a obra divina, tá nesse exercício nosso. A gente consegue derrubar barreiras, a gente consegue conquistar coisas que a gente acharia que era impossível. Mas por quê? Porque a gente passa a se organizar também, né? A gente passa para fazer uma reflexão, a gente para, pensa, não vou tomar essa atitude. O Norinho fala assim, vamos orar. Estou com um problema, vamos orar. Vamos orar. Então, assim, para tomar uma decisão. Então, é uma forma de a gente se introspectar, analisar, ver se é certo, se é errado, o que fazer naquele momento, não ser assodado. Ele fala aqui bem claramente, acho que todo o mérito está na extensão da prece. Fecham os olhos sobre os seus próprios defeitos. Né? Então, assim, não adianta... Aqui vamos falar religioso, espiritualista, aquele camarada que vai na missa todo domingo, vai nos cultos da igreja evangélica, ou seja qual for, vem aqui no espiritismo, vai em todos os lugares assim de religião que ele acredita, lá ele vai, mas é só no dia que ele está lá, que ele está bonzinho, né? Saiu de lá, qualquer coisinha, pisou no calo dele, já está xingando, alguma precisa de ajuda, já vira a cara, não quer saber. Quer dizer, mas no dia que ele vai, ele é aquela pessoa, fica orando, não sei o quê. É o que ele está falando ali, não adianta nada. Cadê a benevolência dele, a indulgência? Não tem. E outra, quando ele está orando também não está vendo os seus próprios defeitos, né? Então ele acha que orou, está resolvido. Esses treinamentos de coach é uma adaptação, é um exercício mental de programação neurolinguística, né? Para melhorar o desempenho da pessoa. Então, tá aqui, eu acho que é o melhor exercício para nós. É isso aí. Ainda ele fala aqui embaixo, não é o remédio que é ineficaz, mas a maneira como é empregado. Aí a pessoa faz tanta oração e fala, nossa, mas não adianta nada, ainda reclama de Deus, né, depois, né? Mas é ele, né, que tem que usar, né? E mais outras coisinhas aqui que nós vamos ver. Mas você vê a nossa preparação para a oração do Pai Nosso, que é uma oração que a gente faz meio no vai da valsa. Mas na preparação da oração, a gente faz uma reflexão, a gente cria toda uma situação e tal para coroar com a oração, com o louvor e tal. Mas a gente faz esse exercício antes, então... Por isso, os 10 minutinhos antes, a gente faz a leitura aí de um texto, já para a gente poder entrar no clima, assim, compenetrar direitinho, né? Para isso aí. Vamos lá. Pode-se utilmente pedir a Deus que nos perdoe nossas faltas? Deus sabe discernir o bem e o mal. A prece não oculta as faltas. Aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas não o obtém senão mudando de conduta. As boas ações são as melhores preces, porque os atos valem mais que as palavras. O amor cobre uma multidão de pecados. O Consolador, 333 e... 1 Pedro, capítulo 4, de 8 a 11. Isso aqui não está no livro do Espírito, não. Essa parte aqui foi eu que coloquei, até para me lembrar, que eu esqueço. Ele fala ali, né, bem claro, atitude. Para Deus perdoar nossas faltas, tal, né? Que aquele que pede a Deus perdão de suas faltas não obtém senão mudando de conduta, o que nós já falamos aqui até agora. E por que eu pus aqui o amor cobre uma multidão de pecados? É o que Pedro fala na primeira carta de Pedro, mas no Consolador, lá o Emmanuel que fez, né, na questão 336, ele fala que a única coisa que, vamos dizer assim, elimina a lei do talhão, qual que é a lei do talhão? Olho por olho, dente por dente. Ou seja, tudo aquilo que a gente fez, a gente vai ter que voltar para resgatar. Seria uma lei do talhão que é imposta só por Deus. Ele fala que a única coisa que pode eliminar a lei do talhão é isso aqui, o amor. O amor e o trabalho também, né? Porque não adianta você... Se você tem algum problema, você veio aqui para passar por alguma dificuldade, resgatando alguma coisa do passado,
Dependendo do tipo de trabalho que você se propõe a fazer, do amor que você dá na atividade que você está fazendo, de auxílio ou qualquer outra coisa, isso daí pode mudar um pouco também. Ou diminuir o tempo de pena que você tenha que cumprir, vamos dizer assim. Pena, um termo meio assim, né? Mas não é pena, na verdade. Diminui um pouco o tempo que você tem para cumprir aquela prova, né? Pelo trabalho e pelo amor também que você se dedica. Vamos na próxima, aí tem acho que a carta de Tiago. Tiago é irmão de Jesus. Vamos lá, que ele fala. Assim, também a fé, se não tiver obras, está morta em seu isolamento. Tu tens fés e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras e eu te mostrarei a fé pelas minhas obras. O homem é justificado pelas obras e não simplesmente pela fé. Por que eu pus a fé? Quando a gente ora, a gente tem a fé, né? Vou orar, pedir a Deus para alguma coisa. Então a gente tem fé que vai conseguir. Mas ele fala ali das obras, né? E Madre Teresa de Calcutá fala uma outra coisa parecida. Ela fala que mais valem as mãos que trabalham do que os lábios que rezam. Então é basicamente isso daí. Então não adianta você orar, orar, orar. Vamos fazer alguma coisa também que também é muito meritório. Acho que a grande luta que traz o Evangelho é a de Jesus com os fariseus, senhores das leis, da religião, que falavam e ele agia. Eu ia falar sobre isso, eu já esqueci. Mas o fariseu tem uma parte lá em Mateus, que eu não lembro qual é o capítulo, né? Mas que Jesus, é os ais de Jesus. Ai, fariseu hipócrita, não sei o quê, que eles gostam de ficar nas praças, nas esquinas, orando, quer dizer, o pessoal chama atenção, mas cadê a oração deles com o coração? Ficava na casa das viúvas, longas preces, mas tudo para pegar o dinheiro da viúva lá, né? Cadê o coração, a prece no coração? Não tinha. Tá cheio, né? Continua. Pode-se orar utilmente por outrem. O espírito daquele que ora age por sua vontade de fazer o bem. Pela prece, ele atrai para si os bons espíritos que se associam ao bem que quer fazer. Possuímos em nós mesmos, pelo pensamento e a vontade, um poder de ação que se estende além dos limites da nossa esfera corporal. A prece por outros é um ato dessa vontade. Se ela é ardente e sincera, pode chamar em sua ajuda os bons espíritos, a fim de sugerir-lhes bons pensamentos e dar-lhe a força do corpo e da alma que necessita. Mas aí ainda a prece do coração é tudo, a dos lábios não é nada. É isso aí, você vê que ele fala ali, ó, que o nosso pensamento e a vontade é um poder de ação que se estende além dos limites da nossa esfera corporal. Tudo nós criamos a vida que nós pensamos. Tudo aquilo que a gente pensa, nós já falamos isso aqui, fica marcado no nosso perispírito. E a coisa acontece, se você fica pensando naquilo, a coisa acontece. Então, a mente é um grande poder que tem para isso, né? Se ela é ardente e sincera, chama os bons espíritos, como já falamos sobre isso, né? E eles vão sugerir o quê? Olha lá, ó, bons pensamentos. Né? Então, ele não vai simplesmente eliminar um problema nosso, ele vai sugerir bons pensamentos ou para a gente resolver um problema, ou para a gente ter força para poder superar o problema. Que nem aquilo, né? Eles colocam fardos pesados no ombro e não movem um dedo para mudar. Tem uma passagem dessa no Evangelho. Então não é a questão de falar, tira o fardo dos meus ombros, mas, me dá ombros fortes para mim suportar esse fardo, porque a gente tem que passar por isso. Né? A gente tem os problemas para passar. E não adianta a gente não passar o problema reclamando. Aí não vai valer nada, vai ter que voltar e passar de novo. Tem que ter resignação e tem que ter força, tem que ter vontade. Aí superou o problema, tudo bem. Mas se você ficar passando pelo problema, reclamando de Deus, vai ter que voltar e fazer de novo. Vamos no... Vai, fala aí. Fé e otimismo. Isso. Vontade de fazer. Faça para, acho que é entre o céu e a terra que vai vir a próxima. Cada consciência, à medida que se aperfeiçoa e se santifica, aprimora em si qualidades do Pai Celestial, harmonizando-se gradativamente com a lei. Todas as nossas aspirações movimentam energias para o bem ou para o mal. Por isso mesmo, a direção delas permanece, afeta a nossa responsabilidade. Avelina pede ajuda à mãe, Odila, em favor da madrasta Zulmira. Eu vou contar essa historinha aí rapidinho, mas só para a gente ver. Por incrível que pareça, tem gente que pede em oração ajuda, mas tem gente que pede o mal também. E lá no final nós vamos ver, tem um outro livro que eu menciono lá no final que menciona sobre isso. Então tem gente que, acredite se quiser, faz oração pedindo para derrubar o outro, alguma coisa parecida.
Só que ele vai ter a responsabilidade daquilo lá. Está falando bem claro ali, ó. A direção permanece, afeta a nossa responsabilidade. Então, todo o mal que você desejar em oração, o que vai acontecer? Você vai atrair espíritos ruins para ajudar você naquele intento que você quer. E vai conseguir, você vai ser o responsável. Vamos pegar aqui esse livro, Entre a Terra e o Céu. A Evelina era uma menina de 14 anos, eu acho, 15, 14, adolescente. E ela tinha perdido a mãe, que era a Odila, tinha desencarnado, e ela tinha uma madrasta, Zulmira. Só que a madrasta estava muito doente, muito ruim, e ela tinha acabado de perder um irmãozinho também, que chamava Júlio, afogado. Então ela, preocupada com a madrasta dela, né, ela foi pedir ajuda. E a gente fala, lá na frente vai ter, a gente pode pedir ajuda para um espírito, ou para Santo Antônio, todos esses espíritos. Lá na frente a gente responde, não vou adiantar. Mas o que ela resolveu fazer? Pediu ajuda para a mãe dela, para ajudar a Zulmira, coitada que a Zulmira não estava legal. Só teve um probleminha aí. A Zulmira estava ruim porque a Odila estava obsedando ela. Então ela estava pedindo para a Odila ajudar, mas a Odila estava prejudicando. E aí teve o Clarencio, que eu acho que era um instrutor. Essa menina, Evelina, ela veio do nosso lar. Então ela reencarnou e ela estava no nosso lar. Então ela estava sob o amparo do pessoal lá. Então eles chamaram o Clarencio, que era um instrutor lá do André Luiz, nesse livro, para ele poder ajudar, né? Eu não vou contar o final, porque para contar o final tem que ler o livro inteiro, porque o livro inteiro é baseado nessa obsessão da Zulmira e tudo desenrolar desse negócio está no livro todo. É um livro muito legal, são 40 capítulos, tudo rapidinho, dá umas 200 e pouquinhas páginas lá, mas é um livro muito interessante da gente ver o desdobramento disso tudo aí que acontece com a Zulmira, com a Odila. É legal. Tá aí uma instigação aí para ler o livro e descobrir como é que se deu o final da história. Será que foi feliz? Tem que ler para saber. Bom, gente, nós demos nosso tempo aí. Tem mais algumas questões que vai ficar para a próxima quinta-feira. Vamos aí para a nossa segunda parte agora. E o que eu pedi no começo, né? A oração em função dos irmãos aí que vão ser recebidos na mesa. Vou tentar ser bem rapidinho, viu, gente? Porque já está em cima da hora, né? Bom, Chico Xavier, 1927, ele tinha 17 anos. Católico fervoroso, para quem não sabia, ia na igreja, rezava de joelho em casa, aquelas coisas todas. Tudo começou com prece, é isso que eu vou falar. Ele estava numa reunião lá entre um pessoal que fazia oração para ajudar a irmã dele que estava doente e tal. Aí um dado dia uma médium recebeu uma orientação que era para dar lápis e papel para ele escrever. Ele não sabia do que se tratava, pegou, pediu a Nossa Senhora que amparasse ele, que ele não sabia se estava fazendo alguma coisa errada em relação à igreja. Ele disse que perdeu o braço assim, o braço não tinha mais comando, e uma psicografia de 17 páginas de um amigo espiritual que depois ele veio saber quem era. Provavelmente Emmanuel, mas ele não fala ali, né? Bom, aí depois depois de 2 dias, ele estava em casa em oração, à noite no quarto ele ajoelhava, ficava lá na cama dele ajoelhado no chão e rezando. De repente apareceu uma luz no quarto dele, ele olhou uma mulher bela assim, né? E ele estranhou, né? Quem era, perguntou quem era, e ela falou assim que Jesus tinha pedido a ele que auxiliasse os pobres. E aí que ele pergunta quem ela era. Ela falou assim, você não vai lembrar de mim agora, mas eu sou Isabel de Aragão. Ele falou, achou estranho, nunca conheci nenhuma Isabel, não sei quem é, tal, bom, enfim. Aí ele perguntou para ela, né, mas tá lá em prantos, né, não conseguiu ficar de pé, quando ele tentou levantar para ser cordial, o joelho dobrou sozinho, ele não conseguia. Iluminação muito grande do espírito. E daí ele falou para ela, falou assim, como é que eu vou ajudar? Eu não tenho recurso nenhum, só tenho a mim para ajudar, né? E ela falou, você vai ajudar dando pão para os pobres. Aí ele falou, mas ele deu, né? Pô, nem eu tenho todo dia pão para comer, como é que eu vou arrumar pão para dar para os pobres, né? Ele falou, não, nós vamos te ajudar. Você vai escrever para os nossos amigos da península e você vai ser auxiliado, né? Você vai ter ajuda, né? Do plano espiritual para poder fazer isso, que ainda você vai ter muito recurso lá na frente. E o que você vai escrever, como você vai escrever em nome de Jesus, você não vai cobrar um tostão pelas suas obras. Bom, aí ele ficou preocupado com aquilo e ficava orando para Nossa Senhora para que ajudasse quem era essa Isabel de Aragão. Os amigos dele, ninguém sabia aquele negócio de península, aquilo, gente da península, mas ela estava falando da Península Ibérica, Espanha e Portugal, que ela foi rainha de Portugal. Aí ele recebeu, depois de 10 dias, um outro espírito de luz. Ele olhou, ele viu que era um padre, um sacerdote, ele falou com uma veste branca e falou que ele tinha vindo, né, amando de Isabel de Aragão, explicou quem era a Isabel de Aragão para ele, que ela tinha sido uma rainha de Portugal, casada com Dom Dinis, e que ela cuidava de toda a parte de fraternidade e educação da Espanha e de Portugal, e que ela havia realmente pedido para ele auxiliar os pobres na distribuição de pão.
e que ele veio para garantir para ele, que ela mandou garantir para ele, que ele ia ter auxílio do plano espiritual para isso. Esse padre era Fernão Mendes, o nome dele, viveu no século XIV. Ele era um dos conselheiros da rainha Isabel de Aragão. Bom, enfim, aí ele disse que no próximo sábado ele já pegou a irmã dele com alguns pães e já começou a distribuir, isso em 1927. Essa distribuição de pães em Pedro Leopoldo foi até 1958. E depois de 1958, até ele desencarnar em Uberaba, já foi direto. Em 2000, ele distribuía 1.500 pães para cada final de semana, cada sábado. Eram 1.500 pães que ele distribuía. E tudo começou lá atrás, em 1927, através das orações que ele fazia durante a noite, com certeza uma oração bem fervorosa de coração, conhecendo o Chico, né, assim, pelo que ele era, e ele foi atendido, né, pelo plano superior e sempre teve esse amparo do plano superior. Então é isso, foi a primeira psicografia dele então, 1927, mês de julho, e daí começou tudo, tá bom? Gente, boa noite, obrigado pela atenção, desculpa segurar vocês até agora, e vamos em paz, que Jesus nos acompanhe, tá bom? Obrigado.